Nos últimos dias, o mundo parou para acompanhar a apuração das eleições dos Estados Unidos. Foram vários dias de angústia e de expectativa para saber quem seria o novo presidente da maior potência mundial, Donald Trump ou Joe Biden. Tudo isso em decorrência de um processo lento e tradicional de votação e de apuração das eleições, baseado em cédulas de papel, votos pelo correio e na ausência de uma generalização do voto eletrônico, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Por outro lado, muita gente até hoje duvida da segurança e da confiabilidade das nossas eleições e tem saudades da época da urna de lona e da cédula de papel, defendendo o retorno a esses velhos procedimentos. A pergunta que fica, então, é a seguinte: como ocorre esse processo de apuração das eleições no Brasil? A urna eletrônica é realmente segura? Devemos nos orgulhar da urna que nós temos no Brasil há mais de 20 anos, garantindo celeridade ao processo de apuração dos resultados? Ou devemos regressar ao modelo antigo? Podemos dizer que a urna eletrônica é, sim, exemplo para o mundo e orgulho para o Brasil. Um instrumento de confiabilidade da nossa democracia, que garantiu não apenas uma maior celeridade no processo de apuração, mas também segurança nesse processo. Se formos lembrar a história brasileira, na época da República Velha, as eleições brasileiras eram conhecidas como eleições a bico de pena. Por que eleições a bico de pena? Porque através da caneta se alterava o resultado. Bico de pena e alusão àquelas velhas canetas. O resultado do mapa eleitoral era alterado na famosa mão grande. Havia a possibilidade de preenchimento de cédulas em branco ou de rasura de cédulas válidas para elas serem anuladas, se alterando o resultado em processos de apuração que demoravam vários dias. Mesmo depois da criação da Justiça Eleitoral em 1932, o sistema continuou vulnerável. E apenas com a urna eletrônica, na década de 90, passamos a ter um sistema confiável, rápido, célere e seguro. Mas onde é que reside essa segurança? Que a celeridade todo mundo já conhece. Temos um resultado muito rápido. A segurança está no fato, principalmente, de que, ao contrário do que muita gente imagina, a urna é inviolável. Porque, em tese, existiriam duas formas de se manipular uma urna. A primeira forma seria a forma mecânica, através da inserção de algum objeto, de algum software na urna que pudesse alterar o seu resultado. Ocorre que a urna é preparada com antecedência e é lacrada com vários lacres assinados pelo juiz eleitoral. E se alguma tentativa de fraude mecânica ocorrer, somente ocorrerá com a ruptura desses lacres. A fraude ficará evidenciada. A outra forma, mais sofisticada, seria através de rede, de internet e de intranet. E aí muita gente questiona o seguinte: se os computadores do Pentágono, das Forças Armadas dos Estados Unidos, já foram invadidos por hackers, por que a urna não pode ser? E a resposta é muito simples: porque a urna não está em rede. Em todo o processo de votação e também de apuração das eleições, a urna está ligada apenas na tomada, impossibilitando qualquer ataque de hackers. Vamos explicar melhor. A votação tem horário para começar e para se encerrar. E imediatamente após o encerramento da votação, começamos a apuração. A apuração do resultado no Brasil, ela se dá imediatamente através
dos mesários. Os próprios mesários apuram o resultado de forma imediata. De que forma isso acontece? Vamos explicar. 7h da manhã é o horário programado para iniciar a votação nas eleições de 2020. O horário alargado, em virtude da pandemia. 5h é o horário em que a votação se encerra. Antes das 7h, antes de começar a votação, a urna é retirada da caixa, é ligada na tomada pelos mesários e, ao rodar o seu software, a começar a funcionar, a urna faz uma pergunta. Deseja imprimir a zerésima? O que é a zerésima? É o documento que comprova que na urna não tem voto, que a urna está zerada, que a urna está apta a receber os votos dos eleitores. Zerésima, documento público, comprova que a urna está apta a receber os votos. 7h, a votação começa e vai até às 5h. Quando o último eleitor vota, às 17h, o presidente da mesa digita um código na urna e encerra a votação. Imediatamente, a urna faz uma outra pergunta. Deseja imprimir o BU? O que é o BU? O boletim de urna. O documento que representa imediatamente a apuração do resultado naquela sessão eleitoral. É um documento público. Uma cópia é colocada na porta da sala do local de votação. Outra cópia é disponibilizada no cartório eleitoral. Cópias são disponibilizadas também para os representantes dos partidos políticos, para o Ministério Público. E esse BU, então, ele é retirado da urna, já estabelecendo imediatamente o resultado da votação naquela sessão eleitoral. Tudo isso é feito fora da rede. A votação e a apuração, sem possibilidade de ataque de hackers. Somente num segundo momento, a Justiça Eleitoral faz a totalização dos resultados. Aí sim, usando rede. E aí você pode questionar. Então é nessa hora que o hacker vai agir e vai mudar o resultado. Será? Mesmo que ele fizesse isso, não adiantaria nada. Por quê? Porque, havendo divergência entre o resultado totalizado e o BU, prevalece o BU. Documento retirado sem interferência de rede. Repito, pelo mesário, assim que a votação termina. Então, nós temos plena segurança de que todo o processo de votação e de apuração foi realizado sem qualquer tipo de interferência. Então, essa é a primeira questão. A urna não pode ser invadida por hackers, ela é inviolável. Temos segurança nesse procedimento. A totalização, que é esse momento posterior, ela é feita como? Pela Justiça Eleitoral, que através de mídias retiradas das urnas, soma os votos de cada uma das urnas, chegando ao resultado final. Antigamente eram pendrives, eram, melhor dizendo, exatamente, eram disquetes, né? Passaram a pendrives. E hoje essas mídias, então, são transmitidas de forma remota, com o uso da rede, representam em poucas horas, né? Possibilitam em poucas horas a totalização dos resultados e a divulgação dos resultados finais, né? Por parte da Justiça Eleitoral. Como eu disse, havendo qualquer tipo de invasão nesse processo de totalização, não vai adiantar nada, porque prevalecerá o resultado do BU, retirado da máquina, retirado da urna, sem qualquer interferência ou uso de redes. Mas ainda resta uma dúvida. Quem não me garante que o voto não é desviado? Será que quando eu voto em A, o voto vai para A mesmo ou vai para B? Essa é uma dúvida pertinente. É um programa de computação, poderia ser manipulado. Por que não é? Porque várias auditorias são realizadas, comprovando a confiabilidade da urna. Toda urna é testada antes do processo de votação. É lacrada. A lacração das urnas é feita de forma pública. E mais do que isso, algumas urnas no sábado, véspera das eleições, são sorteadas de forma aleatória, retiradas do local de votação e levadas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral,
onde no domingo da eleição é feita a chamada votação paralela. O que é a votação paralela? É uma espécie de auditoria, onde é feita uma votação simulada nessas urnas, como se fosse uma eleição de verdade, das 7 da manhã até as 5 da tarde, só que todos os votos são filmados, tudo é gravado, na presença de testemunhas, obedecendo zerésima, votação, IBU, todo o procedimento normal. Só que às 5 da tarde, quando o BU é retirado, o que é que se faz? Se compara se o resultado divulgado pelo BU é exatamente correspondente aos votos que foram digitados na urna. Diante dessa correspondência entre os votos digitados e o BU, atestamos a confiabilidade da votação. E aí vem a grande surpresa para muitos. Esse procedimento é feito há mais de 20 anos em todo o Brasil e nunca deu um resultado divergente. Então, essa é a maior prova de que a urna é segura e de que a urna não desvia seu voto, que a sua vontade prevalece na urna eletrônica e que a urna eletrônica, portanto, deve ser respeitada como um patrimônio nacional, como um orgulho para o Brasil. Vivenciamos agora a eleição americana, onde várias suspeitas de fraude, várias alegações surgiram, judicializações do processo de apuração. E estamos vivenciando as eleições brasileiras, onde, por mais que um candidato ou outro derrotado nas urnas reclame, nunca houve nenhuma comprovação de fraude a partir do processo eletrônico, porque o processo é seguro. Eventuais reclamações se dão no plano político, mas nunca no jurídico foram adiante, porque não há nenhuma prova apta a demonstrar que a nossa urna é vulnerável. Muito pelo contrário, todas as provas são no sentido da segurança plena do nosso processo de votação e de apuração. Então, no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro, no segundo turno, podem votar com plena confiança na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral trabalha para que a eleição seja legítima e para que a sua vontade seja soberana como eleitor. Diante da urna, é você e a sua consciência. E depois, é o trabalho da Justiça Eleitoral e dos mesários, fundamentais nesse procedimento, que irá prevalecer, garantindo a segurança, a confiabilidade e o avanço da nossa democracia. Sem dúvida, uma democracia avançada, se comparada com países, inclusive, mais desenvolvidos, que não têm um procedimento tão confiável, tão seguro e tão célere como é o procedimento de votação no nosso país.